Olá! A Organização Mundial da Saúde afirma que o tabagismo deve ser considerado uma pandemia, ou seja, uma epidemia generalizada e, como tal, precisa ser combatido. Atualmente, morrem no mundo cerca de 3 milhões de fumantes por ano em consequência das doenças que o tabaco provoca. No Brasil, estima-se 80 a 100 mil óbitos anuais relacionados ao fumo. Sobre este assunto, vamos conversar hoje com o diretor do Colégio Manuel Ribas, Tarcísio Seolim, e com a professora Adriana Carpes, farmacêutica bioquímica que desenvolve projetos sobre avaliação de tabagismo em escolares e professores de ensino em Santa Maria. Professora Adriana, obrigado pela sua presença aqui no nosso debate. Quais seriam assim, os principais fatores que influenciariam os jovens a começar a fumar tão cedo? Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer também pela oportunidade de estar aqui para falar de um assunto de tamanha relevância. E o que nós observamos, né, nesse trabalho que a gente vem desenvolvendo junto às escolas é que o jovem realmente ele começa a fumar muito cedo, né? Eles são jovens de ensino médio, que a grande maioria está na faixa aí dos 16, 18, 20 anos. E quando a gente questiona no instrumento aplicado sobre quanto tempo eles fumam, a gente vê que eles já fumam há bastante tempo. Então, eles iniciam no vício do tabaco numa fase bem precoce, na adolescência mesmo. E a gente observa que muito por influência de amigos, né? Tem uma questão que questiona sobre qual foi das pessoas que eles se relacionam, quem influenciou, né, no vício de fumar. E a gente vê que quase a totalidade marca a opção de amigos, né? Então a gente vê que a influência, que mais influencia realmente é essa questão da imaturidade em que eles se encontram, né? Então nessa busca de afirmação e a questão de conviver com uma turma que às vezes já faz uso de cigarro, né? Professor Tarcísio, o senhor gostaria de falar algo sobre esse início que os jovens, essa entrada que os jovens dão tão cedo nessa vida de tabagismo? Denis, eu também agradeço a oportunidade de estar aqui nesse momento para falar desse assunto tão relevante e importante para os nossos jovens, adultos e idosos também. Porque o tabagismo hoje ele não seleciona idades. Eu diria, como falou a professora Adriana, que os fatores principais, eu diria assim, num primeiro momento da adolescência, sendo da infância para a adolescência, eu diria da 8ª série para a 1ª série do ensino médio, é aquela afirmação de grupo. Ser aceito no grupo muitas vezes precisa ter se iniciado em algo. E o algo mais simples, eu diria, é o tabaco. Então, o modismo também faz com que isso aconteça. E, como a professora falou, o assunto primordial da pergunta, com quem você iniciou? Os amigos. Então, os amigos são, inicialmente, para a nossa conversa dessa noite, eu diria que é o principal fator neste momento. Professora, como pesquisadora desse assunto, assim, do tabagismo na escola, quais são os pontos positivos considerados por você nessa pesquisa que você realizou? Olha, Diniz, na verdade, os resultados que nós temos encontrados, nós pesquisamos uma grande escola da região oeste e uma grande escola estadual da região leste do município. E temos todas as escolas ainda da região centro, que na verdade as principais escolas se concentram no centro da cidade. Este projeto não iniciou este ano, ele iniciou ano passado, mas em função da epidemia de H1N1, foi suspendidas aulas e teve uma série de transtornos anos passados e nós não conseguimos encerrar essa pesquisa. E ela vai continuar esse ano, pelo menos até o final de junho a gente vai continuar. Mas já deu para observar algumas coisas. Por exemplo, nós observamos que as pessoas que já fumam, elas são
muito pouco atingidas pelas campanhas de controle e combate ao tabagismo, né, pelas políticas públicas voltadas para esse tema, pelas campanhas publicitárias, elas são muito pouco atingidas, né? Mas observei, para nossa felicidade, do grupo que está envolvido, tem outros professores também, que quem não fuma, este público se sensibiliza com as campanhas, né? Eu observei que muitos jovens, quando a gente pergunta qual é o valor que eles dão às campanhas do governo para controle e combate ao tabagismo, a maioria dos que fumam coloca sem efeito. E os que não fumam, eles colocam que é importante para eles refletirem sobre os riscos, né, que o tabagismo traz para a saúde, sobre as consequências, enfim. Então, eu observo que toda a campanha, todo o trabalho no combate, no controle do tabagismo, ele atinge o seu objetivo se ele pelo menos conseguir fazer a prevenção para quem não ingressou no vício ainda, né? Então, isso me deixou bastante feliz. Eu só queria fazer complementação, pois não. Com relação ao que a professora colocou. Felizmente, hoje, nós temos campanhas anti-tabagismo. Na minha época de adolescência, se você fumasse, você estaria levando vantagem. Famosa lei do Gerson. Que ele, com cigarrinho na mão, fazia esta propaganda. Leve vantagem você também. Felizmente, hoje, isto caiu da nossa mídia. Eu acho que com as campanhas que estão sendo realizadas, as escolas fazendo o trabalho que devem fazer, eu acho que nós estamos chegando num momento em que a conscientização de não fumar vai vencer. Exatamente. E para nós também eu considerei, além disso que o professor colocou, as escolas elas estão mais envolvidas e mais integradas nesse trabalho conjunto de conscientização mesmo dos jovens. E no nosso trabalho junto às escolas, também foi possível levar e divulgar o trabalho que a própria Unifra vem realizando nesta campanha antitabagista, né, com grupos de apoio e que são muito pouco procurados ainda pela comunidade, às vezes até por não conhecer o trabalho que a Unifra vem prestando, que é um trabalho gratuito, que qualquer pessoa que deseje parar de fumar pode participar nos encontros das sextas-feiras, numa atitude, numa iniciativa elogiável da pastoral da Unifra. Então, a gente divulga também que eles podem contar com esse apoio, né, que está aberto a toda a sociedade. Na então, nossa escola, Adriana, na nossa escola, Madame Ribas, os professores de biologia, quando eles começam a associar os órgãos vitais, aí eles mostram aos alunos, graças à quantidade hoje que nós temos de informações em CDs, em DVDs, eles mostram o que é um órgão vital de não fumante, o que é um órgão vital de um fumante e o que é do fumante passivo. Passivo, que é um outro problema. Que é um outro problema. Né? E eu fiquei contente também com essa quantidade de proibições de fumar em todos os locais. Sim. Inclusive, saiu no Fantástico, não sei se foi domingo agora ou outro, os garçons, né, dizendo da satisfação deles trabalhar no espaço de não fumantes. Sim. Fazendo uma relação, assim, sobre as leis de proibição de lugares onde pode e onde não pode fumar, o que você me falaria sobre essas leis e se elas ajudam de alguma forma ou se elas simplesmente é uma forma apenas de atributo aos não fumantes? Não, eu penso que elas ajudam sim. Às vezes nós temos que ser motivados, né? Sempre nós temos que ser motivados a tomar uma atitude. E às vezes, infelizmente, a motivação é quase que uma imposição. Mas, na verdade, eu concordo que a legislação tem que ser mais rígida quanto à questão das propagandas, né, do cigarro veiculado em TV já faz bastante tempo.
E eu acho que hoje, limitando, causa muita restrição social para o fumante. Isso incomoda e toda mudança, antes de tudo, a gente realmente precisa se sentir incomodado, né, para te avaliar e fazer a tua escolha. Eu acho que é importante, sim, embora pareça ferir um princípio assim básico, né, de democracia e tudo mais, mas a partir do momento que tu está prejudicando o teu próximo e não está dando essa liberdade dele de escolher, tu também tem que acabar perdendo a tua liberdade de escolher. Eu acho que a lei ela tem que ser rígida, sim, né, e ela tem que ser fiscalizada também, não adianta só legislar, né? É preciso fiscalizar se essa legislação está sendo cumprida, porque aos poucos eu acho que os incomodados vão refletir sobre as perdas e ganhos e vão fazer novas escolhas. Eu penso que é importante. Professor, gostaria de Eu quando me deparo com uma situação dentro da escola de pegarmos alunos fumando, porque acontece isto, né? Muitas vezes se pega alunos fumando, sim. Aí eles questionam. Aí eu vou no contraponto dizendo assim, mas vem cá, quando tu entra num supermercado, você fuma lá dentro? Não. Mas então, por que você fuma aqui dentro da escola? Qual é a diferença do supermercado ou de um espaço privado que diz aqui você não pode fumar, para uma escola que é pública, que também você não pode fumar, porque as leis existem. São leis federais, estaduais e municipais. Então, elas devem ser respeitadas. Agora, se eu não souber respeitar leis, a minha casa não existe respeito também. Lógico. Então, eu coloco todas essas situações e deixo eles também pensando um pouquinho. Olha, o que eu estou fazendo aqui? Né? Então, a gente procura colocar também os malefícios, né, do tabagismo, que é muito grande. Eu, por sinal, sou um ex-fumante, né? Fumei 21 anos ininterruptos e já fazem 27 que eu deixei de fumar. Que bom. Né? Então, eu sou mais anti-tabagismo do que aquele que nunca fumou. Com certeza. Porque eu me incomodo com o cigarro. Bom, nós vamos fazer um pequeno intervalo, nós voltamos já já. Estamos de volta com o Contraponto, recebendo hoje o diretor da Escola Manuel Ribas, Tarcísio Ciolin, e a professora Adriana Carpes. Professor Tarcísio, qual é o papel da escola perante esta dificuldade? Bem, a escola tem um papel muito importante com relação a esta campanha anti-tabagismo. Além de formação, a escola tem o papel da informação. A escola, perante a esta dificuldade, sempre procura trabalhar com a família. Quando nós nos deparamos com este problema do tabagismo, porque ele se insere naqueles alunos que estão iniciando o ensino médio, estão saindo do fundamental e chegando ao médio, parece que é uma mudança brusca na vida desses adolescentes que se deslumbram com tudo. E para a autoafirmação, começam pelos amigos ao tabagismo. A escola tem um papel muito importante em chamar a família, conversar com a família, e às vezes a família fica preocupada porque ela é a última a saber. O nosso aluno, muitas vezes, ele é fumante de rua e em casa parece que nada está acontecendo com ele. Então, quando os pais chegam à escola e sabem que seu filho está fumando, eles já perdem toda a ação e dizem, vamos conversar em casa. Claro que a escola, a partir daí,
começa um trabalho de orientação. E esse trabalho que nós fazemos dentro do Colégio Manuel Ribas começa nas primeiras reuniões do início do ano letivo, quando nós chamamos os pais, colocamos as normas de convivência, o que é permitido e o que não é permitido. E eles ficam cientes que lá dentro do colégio, se o aluno for pego fumando ou com bebida alcoólica, ele sabe que os pais saberão desta realidade, né? Então, muitas vezes, raras vezes os pais dizem, nós já sabemos, mas não sabemos mais o que fazer, né? Outros, que a maioria, dizem assim, filha, por que você não falou comigo? Porque hoje, Adriana, as meninas são as que mais estão fumando. Infelizmente, hoje eu vejo lá dentro do Colégio Manuel Ribas, quando saem da escola para a praça ali à frente, as meninas, todas elas, com cigarrinho na mão. Poucos meninos fumam. Isso é bem preocupante. Isso aí é preocupante. Isso me deixa, assim, bastante, vamos dizer assim, pensativo. O que poderá estar acontecendo por trás de tudo isso? Professor Tarcísio, como é o recebimento dessas abordagens que vocês dão nos alunos sobre a relação tanto do tabagismo quanto das bebidas alcoólicas? É o mais diverso possível. Chegam para dizer assim, professor, eu não vou fumar mais. Professor, é a primeira vez que eu fiz isso, nunca mais eu vou fazer. Eles se tornam dóceis na tua frente, eles são dóceis, eles são amigos na tua frente, só que depois viram as costas e esquecem tudo aquilo que falaram. É impressionante esta situação. Tu conversa com um adolescente, parece que aquilo tudo é uma cena verdadeira e de repente mudam completamente, né? Então, mas muitos também até agradecem, porque os pais são chamados à escola. A tristeza me dá quando a gente diz assim, precisamos dos pais para conversar. E eles imploram, pedindo pelo amor de Deus, que não façamos isso. Mas isso são coisas que não se pode deixar de fazer. Lógico. Professora, na tua visão, assim, como pesquisadora, atualmente o que pode ser feito para diminuir, assim, o índice de jovens fumantes no país? Não existe uma fórmula, né? Eu penso que essa conclusão, talvez a gente chegue ao final, talvez não se chegue a uma conclusão comum, que não é muito fácil, mas se na verdade a gente chega a resultados que te mostram, te dão um diagnóstico e te fazem refletir sobre quais as formas, as maneiras de intervir no problema. Isso que o professor falou, que está aumentando o número de jovens fumantes, cada vez mais jovens, né? E isso eu já notei quando nós ingressamos com esse projeto só no ensino médio e a gente observa que esses jovens já fumam há anos. Então, na verdade, esse projeto teria que ter sido, a ideia teria que ter sido feita lá no ensino fundamental, mas a gente só percebeu isso depois que ingressou em campo de pesquisa. E das mulheres está aumentando o público de fumante mulheres em todo o mundo, né? No Brasil não é diferente. E aí tu fica pensando que em seguida essas jovens elas também vão estar usando contraceptivos orais, que são outros fatores que afetam, né, a saúde, principalmente cardiovascular, associada com fumo, associada com álcool, porque as mulheres também estão ingerindo mais álcool do que em outros tempos. Então, a gente vai vendo esse perfil. Como intervir, como trabalhar essas questões? Eu penso que a prevenção, a promoção de saúde através do processo educativo, ele é fundamental, cada vez mais cedo, porque eles são muito precoces. E eu penso que esteja existindo algum problema na educação, principalmente na exigência da família com esses jovens. Tem alguma fragilidade aí. Porque antes as pessoas elas se preocupavam com o que elas diziam, me parece. Se elas
se comprometiam, davam a palavra, digamos assim, parece que elas se preocupavam mais em cumprir. Hoje, esse perfil que o professor colocou aqui para nós, daquele jovem que promete e que se compromete na tua frente e que não cumpre, não tem preocupação em cumprir, é muito comum. Então, o que está acontecendo na nossa maneira de educar os nossos filhos, que parece que eles estão tendo pouco compromisso, ou seja, não está existindo uma coerência entre o que se diz e o que se faz. Professor, dentro do colégio lá, existe algumas formas, como palestras, existem, dentro das próprias disciplinas, é executado algum tipo de influência para que os alunos não utilizem drogas, tabagismo em geral? Sim, nós dentro do Colégio Adão Ribas, nós temos uma programação anual, onde a gente, em todos os trimestres, a gente procura colocar palestras para os alunos. E sempre dentro dessas palestras tem um momento que se fala sobre drogas. E o tabagismo é uma droga, seja dita lícita ou não, né? Então, a gente tem sim uma forma de conduzir esses assuntos aos alunos e também as disciplinas, elas estão assim agregadas a este trabalho da escola para levar até os alunos este conhecimento dos malefícios e também nós chamamos os pais, como eu disse anteriormente. Os pais, eles são, vamos dizer assim, alvos da escola para que a gente possa levar este aluno a um bom caminho que a gente pensa ser o não tabagismo, a não droga, qualquer uma delas. Então, eu penso que a escola está cumprindo com o seu papel. Professora, generalizando de certa forma, assim, em relação às políticas adotadas tanto pelos governos, tanto nosso governo nacional, quanto também a prefeitura, você acha que existe essa maneira, as maneiras corretas, ou ainda poderia ser melhor do que está sendo executado? Eu penso que as políticas que controlam, principalmente a propaganda, né, que muito tempo ludibriou o usuário, tem que ser uma iniciativa realmente do governo, em todas as suas esferas, seja federal, estadual, municipal, porque aí está sobre a produção e nós, como educadores, não temos poder para isso. E tem um livro do professor Rosenberg, ele é um psiquiatra que produziu uma tese e da tese dele saiu um livro que chama Nicotina, Droga Universal. É um trabalho belíssimo, né? Tem à disposição online, até os jovens que estão sempre utilizando a internet poderiam tranquilamente baixar esta obra e ler, né? Uma obra bastante extensa. E ele coloca que quando se criou a indústria do tabaco, os próprios diretores, eles declararam, ele não sei como ele conseguiu essas declarações em arquivos, estamos criando a indústria da nicotina. Quer dizer, olha só como foi feita. Eles já sabiam que aquele produto teria venda assegurada, porque, na verdade, a partir do momento que a pessoa começasse a utilizar, ele se tornaria dependente daquele produto. Então, olha só a questão ética dessas pessoas, como foi, né, desenvolvido todo esse processo. Então, eu acho que o governo pode atuar mais a nível de produção mesmo, dando opções, como hoje o governo ele incentiva a produção de outras culturas que não do tabaco. E dificulta a do tabaco, inclusive, e até a questão de tributações sobre o cigarro e tudo mais, que encareceu bastante o cigarro, o produto, tentando, de alguma forma, controlar isso. E nós, como educadores, podemos atuar, sim,
mas um processo educativo, de conscientização, de informação, né? Permitindo que as pessoas, ao conhecer, façam suas escolhas, porque nós não vamos poder escolher por elas, né? Mas a gente pode dar essa opção delas conhecerem e, conhecendo, estar mais autônomas para fazer as suas escolhas. Eu quero agradecer a presença da professora Adriana Carpes, ela é farmacêutica bioquímica, também o professor Tarcísio Ciolin, ele é diretor do Maneco. O Contraponto de hoje fica por aqui, agradeço a presença de todos, até a próxima semana.